Tem uma coisa que ela é um agravante para todo casal que eu atendo e que eu percebo que quando há este elemento, os casais têm muita dificuldade em mudar. E o relacionamento tem muitas dificuldades de melhorar. E as chances de fracasso dentro de um processo de restauração são muito altas. Essa dificuldade é um dos males do ser humano que mais prejudica, porque é um mal que impede com que todo o processo de mudança ocorra. Impede que qualquer processo de mudança ocorra. E este mal se chama soberba. Este mal é achar que você sabe de coisas que você não sabe. É o mal de achar que você está sempre certo. Que o seu ponto de vista é o único ponto de vista válido. De você, inclusive, se fechar em si e não se abrir para o processo terapêutico que você mesmo está pagando porque você acha que aquilo não vai funcionar ou que a intervenção que o terapeuta está propondo não faz sentido. São situações como essa que eu recebo com uma certa frequência e que quando um dos cônjuges ou ambos se vem com essa característica, o processo de restauração de um relacionamento se torna muito mais difícil. E mais do que isso, entre o casal, qualquer entendimento se torna praticamente impossível, porque pensa aqui comigo, se os dois estão corretos, significa que ninguém está errado. Se cada um tem a sua verdade, significa que a verdade não existe. E se a verdade não existe, meus caros, não tem como vocês entrarem em qualquer tipo de consenso. Se cada um tem a sua verdade, significa que o outro está sempre mentindo. E se o outro está sempre mentindo, e se a verdade é relativa, a verdade não existe. Ok? Por que eu estou te dando esta introdução neste vídeo? Porque hoje eu separei para dar uma chacoalhada na sua pequena soberba que você carrega aí, porque você carrega isso e eu também carrego, afinal somos seres humanos, nós carregamos esta droga dentro de nós. Mas para chacoalhar um pouco dessa soberba, eu estou fazendo esse vídeo, onde eu vou te dizer algumas coisas que você não sabe sobre relacionamentos. Sim, você não sabe sobre relacionamentos, ok? E a primeira coisa que eu anotei aqui é que aquilo que você acha que é o correto a se viver dentro de um relacionamento não necessariamente é. E vou te dizer algo. Dependendo da forma como você enxerga a sua vida e como você vive a sua vida, muito provavelmente vai estar errado. E por que isso? Pensem aqui comigo. Nós buscamos formação pessoal para trabalhar melhor, para ganhar mais dinheiro, para aprender a lidar com as nossas finanças, para ir na academia. A gente busca a formação, a gente vê vídeo no YouTube, busca influenciadores, estamos consumindo informação, nos formando para que a gente saiba ir melhor na academia, ir melhor nas coisas e fazer com mais resultados, mas a gente não busca a formação para construir uma família, para construir um bom relacionamento. Se você acha que você sabe como um relacionamento deve ser e você nunca foi atrás de fato, nunca buscou informação de verdade, nunca refletiu seriamente sobre isso, nunca testou coisas para ver se funciona ou não, é muito provável que você esteja fazendo um monte de coisas erradas achando que está fazendo coisa certa. Como eu te falei, fruto deste pequeno detalhe chamado soberba. Então reconheça, tenha a humildade de reconhecer que se você nunca foi atrás de fato sobre como construir um bom relacionamento, você não sabe. E tá tudo certo.
Você não precisa saber, você não nasceu sabendo. Você não tem essa obrigação. Mas reconheça o seu lugar de fato. Reconheça que se você não sabe, você não sabe. Simples assim. Ponto final. Tá tudo bem com isso. Então esse é o primeiro ponto. O que você acha que é o certo, nem sempre é o correto. E se você nunca buscou informação de verdade, é muito provável que você esteja errado, equivocada mesmo. Tudo bem. Por isso que eu estou aqui, inclusive, tá bom? Segundo ponto. A maioria das pessoas aprendeu a se comunicar através de grunhidos. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas elas não têm muita clareza sobre o que elas querem comunicar. Elas não sabem se comunicar. Sobretudo num relacionamento onde a gente precisa aprender a transformar uma série de sensações, de sentimentos, de pensamentos em palavras adequadas que descrevam melhor aquilo que está acontecendo em nosso interior e que faça sentido para o outro, que o outro consiga ouvir. A maioria das pessoas se comunica e resolve seus conflitos de uma forma análoga a dar um latido, a dar um grunhido, uma mordida em algo. O que eu quero dizer com isso? Que assim, as coisas nos acontecem, a gente não elabora o que acontece e já responde de um modo mal educado, de um modo grosseiro, agressivo. É assim que a maioria das pessoas responde aos acontecimentos. E aprenda a se comunicar, é isso que eu quero dizer. A comunicação, ela é um ponto-chave dentro da construção de um relacionamento. Ela não é tudo, mas ela é um ponto-chave. E a comunicação, a boa comunicação, ela vai passar por necessariamente você passar antes por um processo de elaboração intelectual, racional sobre os acontecimentos. E para você elaborar as coisas dessa forma, não tem como você se comunicar de forma impulsiva, com grunhidos, com latidos e mordidas. Esse é o segundo recado que eu quero te dar aqui hoje. Aprenda a se comunicar. Terceiro recado. Vamos lá. Muito provavelmente, as referências que você tem na sua vida sobre relacionamentos são referências muito fracas, referências muito pobres. Uma vez eu estava conversando em sessão com uma querida paciente, um casal, e esta querida paciente falou assim, porque relacionamento perfeito não existe. De perto, todo relacionamento tem problema. Eu não conheço ninguém que tenha um relacionamento que seja ideal. E eu não quero buscar este ideal elevado de relacionamento. E a pergunta que eu fiz é, por que não? Por que não buscar um ideal? Por que não olhar para a realidade com uma curiosidade e minerando, vou colocar assim, minerando casais que você pode bater o olho e falar, putz, esse casal aqui ele é muito saudável. Eles funcionam muito bem. Eles não têm problemas entre eles. Pessoal, isso é possível. Por mais que você enxergue como algo inconcebível, eu te digo com muita certeza que isso é possível. É possível você olhar para um casal e enxergar que ali há quase um ideal perfeito de casamento. Existem casais que realmente investem energia, conhecimento, tempo para construir uma boa relação. E conseguem. Então, por que não ter um referencial elevado? Ok? É uma pergunta que eu tô fazendo para você levar a sério essa pergunta. Por que não? Por que não buscar referenciais elevados de relacionamento e casamento? Por que não? Se faça essa pergunta com honestidade. Por que não? Ok? Então, esta provocação é para dizer que os nossos referenciais, de modo geral, são referenciais muito fracos. O nosso país é um país que
ele, de um ponto de vista moral, ele é muito fraco. Ele tem muito a melhorar. Porque as referências que nós temos de relacionamento são referências que ou as pessoas são grosseiras, vivem em discussão, em pé de guerra, em dinâmicas de poder, ou há uma série de traições, infidelidades. Este é o referencial que ocupa o nosso imaginário de modo geral sobre relacionamentos. Referenciais muito falhos, certo? Então esse é o terceiro ponto aqui. Quarto ponto, este aqui eu preciso que você preste muita atenção, tá? Quarto ponto é o seguinte: quando há uma discussão no casal, muito provavelmente os dois erraram em alguma coisa. Aquele dito popular que diz: quando um não quer, dois não fazem, vale sobretudo para as discussões. Quando um não quer brigar, os dois não conseguem brigar. A briga acontece quando os dois querem brigar. Não adianta você se colocar neste lugar de quem acusa o outro e só enxerga aquilo que o outro faz de errado. Se você assume essa postura, eu te digo, seu relacionamento nunca vai melhorar. Se o problema é o outro, seu relacionamento nunca terá solução. E se ele não vai ter solução, o que significa? Que a solução é um divórcio. Eu sei que não é isso que você quer. Então, ou você começa a olhar de verdade, honestamente, para os seus erros, independente dos erros do outro, isso é importante. Ou você começa a fazer isso, ou seu relacionamento não vai dar certo. Por que eu digo independente do erro do outro? Porque há uma tendência, e eu quero que você observe se você faz isso, de dizer o seguinte, de pensar o seguinte: mas eu errei porque o outro, o fulano, ele fez isso primeiro. Cara, desculpe a franqueza, mas isso é coisa de criança, porra. Criança que faz isso. Criança que quando é pega no erro, aponta o dedo. Fala, mas a culpa foi dele. Ele que começou. Isso não pode acontecer no seu relacionamento. Por quê? O que vai acontecer? Você vai fazer isso. Adivinha? Seu cônjuge vai fazer a mesma coisa. Mas eu faço isso porque é você que fez isso. E pior, começa-se a usar situações do passado para justificar uma má ação sua que você faz hoje. Como, por exemplo, porque naquela vez você fez isso e por isso que hoje eu estou fazendo isso. A discussão não vai ter fim. Então, ou você começa a olhar para aquilo que você está fazendo de errado, ou o seu relacionamento ele não tem como melhorar. E eu te digo isso com muita certeza, tá? Uma parte considerável dos casais que eu atendo que acabam em separação é porque eles não conseguem olhar para os próprios erros. Não conseguem. É como se essa pessoa fosse um santo imaculado. Esqueça isso. Esqueça isso. Você erra. Você erra com o outro. Você dissimula, você fala de forma agressiva, de forma com o intuito de ofender. Você faz isso. E é melhor você começar a reconhecer isso. Senão, sua relação não vai ter futuro. Eu te garanto. Por quê? Porque quem quer se relacionar com uma pessoa que não reconhece? Quem quer se relacionar com uma pessoa que dissimula? Com uma pessoa que é grosseira? Com uma pessoa que não tem paciência? Ninguém quer se relacionar. As pessoas se relacionam com você mesmo assim. Sabe por quê? Porque elas te amam. Porque elas te amam. Entendam uma coisa. O amor, ele não é fruto do mérito. A gente não merece ser amado. Não é assim que o amor funciona. O amor é fruto da graça. O outro nos ama, não porque a gente merece o amor, porque ele nos ama. Simples assim. Ok?
Evidente, temos uma série de qualidades, tal, óbvio. Mas isso não te faz alguém merecedor do amor. Esta lógica da meritocracia para as relações humanas é algo que vai destruir o seu relacionamento. Destruir. Ok? Então pare com esta porra. Próximo tópico. É o último? É o último. Deixa eu ver. Aqui ó, olha só. Que o relacionamento, não tem segredo, hein, no que eu vou te falar. Não tem segredo. Prestem atenção em algo, hein? Seu relacionamento está ruim porque vocês dois não vão bem. Tá? O seu relacionamento vai ruim porque há uma série de desordens interiores em ambos. Isso me leva à frase que eu sempre repito aqui, que o seu relacionamento melhora na medida em que você melhora. Porque se este relacionamento está ruim pelo encontro dessas duas pessoas, isso significa que ao transformar estas pessoas envolvidas, o relacionamento muda. Simples assim. Ridiculamente simples assim. Mas o problema é que você está esperando com que o outro mude. Aí eu volto, no tópico anterior. Você está esperando que a outra pessoa mude e não você. Há um sistema relacional ali entre vocês. Se uma dessas pessoas muda, todo o sistema se reconfigura. Obviamente que sim. E tem mais uma coisa aqui. Nós estamos habituados a esse péssimo hábito de encarar pessoas como se fosse uma bolsa que a gente compra. E essa bolsa, se ela não nos serve mais, se ela rasgou, a gente descarta. Evidentemente que a bolsa, ela não tem a capacidade de ela, por ela mesma, mudar, se restaurar, se recuperar, mudar a forma. A bolsa por si só não pode. Ela precisa de um artifício, de alguém para fazer isso por ela. Só que nós, enquanto seres humanos, ao mesmo tempo que nós somos objeto da nossa ação, nós somos autores desta ação. Ao mesmo tempo eu ajo e eu sou objeto da minha ação. Sabe qual que é o nome disso? Isso se chama liberdade. Liberdade humana. Se você olha para o seu relacionamento e fala que ele não tem mais jeito, o que você está me dizendo é o seguinte, que você não é livre. Obviamente que há uma série de condicionamentos, não vou entrar nesse mérito aqui. Quero que você entenda que você é autor e objeto das suas ações, ok? Ao mesmo tempo. Então, se o relacionamento vai ruim, vai mal, vocês têm a total liberdade de fazer com que ele seja diferente, ok? Me desculpe o tom do nosso vídeo de hoje, mas é um tom que eu acho necessário, dada a gravidade do que estamos falando aqui. Certas inclinações nossas, elas precisam ser denunciadas, elas precisam ser tratadas como elas merecem, como a droga que elas são. E o tom que eu uso nesse vídeo é justamente para isso. Pensem sobre o que eu falei. Não é um tom que eu habitualmente tendo a usar aqui, mas eu acho que nesse caso ele é necessário, ok? Eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo. Deixa aqui nos comentários. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.